tava aqui respondendo os comentários do canal do Marinho e eu vi esse comentário que me chamou muita atenção, cara. E eu fiz questão de gravar um vídeo pra poder falar um pouco sobre esse ponto de vista, sem menosprezar nem nada. Só que aqui eu acho que ele colocou alguns pontos interessantes, outros que eu não concordo tanto assim, mas eu acho que vale a discussão sobre esse assunto aqui. O comentário foi o seguinte: ele disse que os patrões, os militares e os políticos não produzem nada. Digo mais, só existem políticos, polícias e juízes para proteger os patrões, porque se um patrão for de vala, a fábrica vai ficar mais feliz, não vai sentir falta e não vai deixar de atender nenhum compromisso. Mas se faltar o cara mais humilde da expedição, a carga já não sai da fábrica no prazo. Eles precisam da proteção porque são peso morto nas costas da sociedade e a gente tá vendo. Agora, se você para pra pensar, realmente político não produz nada, militares não produzem nada, médicos do SUS também não produzem nada, professores concursados também não produzem nada. Mas você não pode dizer que eles não são essenciais para o funcionamento de uma sociedade. Eu sei que, infelizmente, a gente tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares, né? Dentro da polícia, dentro da igreja. Tem um irmãozinho que só usa a Bíblia como desodorante embaixo do braço, mas é um filho da puta que trai a esposa, bate na esposa, né? Não respeita ninguém dentro de casa. Tem esses irmãozinhos de igreja de todas as religiões. E entre os militares, a gente tem, infelizmente, policiais que são corruptos também. Se fosse político, seria um político corrupto, mas é um policial corrupto. Como a gente tem muitos bons policiais também. Até dentro dos professores, das escolas, temos diretores corruptos, coordenadores que desviam verba escolar. Se fossem políticos, iriam roubar como os políticos. Mas isso vai da índole de cada pessoa, né? Então, eu acho que a gente tem um ponto aqui que muitas pessoas não entendem, cara. E eu tô só dando o meu ponto de vista sobre isso, que se você não tivesse um patrão, você não teria um emprego, tá ligado? Faz um teste, cara. Olha quantas empresas já faliram porque o dono da empresa morreu. O dono da empresa morre. Igual você falou, né? Se morresse não ia fazer falta, beleza, o dono da empresa morre. Passa alguns meses, a empresa vai à falência. Porque quem que segura a bronca? É muito fácil ser funcionário, cara. Pô, você chega lá, igual falou, o cara mais humilde da expedição, beleza, o cara mais humilde que tá lá na expedição, ele faz a parte dele. Mas se você para pra pensar, é como se fosse só uma peça substituível. Sai um, você põe outro. Agora o dono da empresa, que foi o cara que construiu tudo aquilo, muitas vezes quando ele sai, a empresa vai pra ruína. Então ele passa a vida tentando treinar uma outra pessoa para poder assumir o lugar dele e tocar o negócio quando ele quiser se aposentar ou quando ele partir dessa para melhor. Então as pessoas esquecem de ter gratidão com as coisas. Só que era para ser um vídeo apenas sobre opinião, mas acabou se tornando um vídeo sobre ter mais gratidão. Porque o tipo de pessoa que não tem gratidão pelo patrão que deu um emprego e te dá um salário, porra, é o tipo de funcionário que eu não ia querer na minha empresa, tá ligado? Porque é o tipo de pessoa assim, ranzinza, que tudo tá ruim. Não consegue enxergar as coisas boas. Mas um patrão produz. Militar, político, realmente não produz. Um patrão produz. Se não fosse o patrão, não tinha empresa. Se não fosse o patrão, não teria os vendedores para poder vender o produto que traz o dinheiro para a empresa, que vai pagar o salário do cara da expedição, que vai ajudar ele a colocar comida na mesa da casa dele. Tá ligado? Então aqui tem um assunto muito complexo por trás disso aqui, e eu fico triste quando eu vejo um comentário assim, porque eu sei que muitas pessoas têm esse mesmo pensamento, mas nunca pararam para analisar real mais a fundo a parada. E uma vez eu tava conversando com o marido da minha prima, meu primo. Ele é quase engenheiro elétrico, muito inteligente.
já é quase milionário, porque investe em ações, ó, há muitos anos. É aqueles cara tipo Mineirinho come quieto. Não vou citar o nome dele aqui, mas ele sabe muito bem quem ele é. A gente conversa muito sobre investimentos, sobre ações, quando a gente tem a oportunidade. E uma vez ele falou pra mim que ele foi fazer um trabalho numa empresa e tava conversando com o chefe, né, o dono da empresa. E eu não sei como foi que eles chegaram no assunto, que o dono da empresa falou pra ele o seguinte: os funcionários que eu tenho lá embaixo, eles não são pagos pra pensar. Eles são pagos apenas pra fazer o que eles precisam fazer. Se é fazer o trabalho da expedição, vai fazer o trabalho da expedição. Se é trabalhar na linha de montagem, você vai trabalhar na linha de montagem. Eu não pago eles pra pensar. Eu pago eles só pra fazer o que precisa, pra manter a empresa funcionando. Se um sai, eu ponho o outro. São peças. Infelizmente, é assim que muitos empresários vê. Tá certo ou errado? Não sei. Aí vai da opinião de cada um. Mas imagina se você depende de um único funcionário na sua empresa e esse funcionário te deixa na mão. Você tá fudido. E é pra isso que foi criado esse sistema de linha de produção. Ao invés de você ter um cara que é especialista em tudo, você tem várias pessoas diferentes que não precisam ser especialistas em muitas coisas. Só precisam aprender a apertar um botão ou embalar alguma coisa que não exige muito conhecimento, cara. Então, se você tira um e põe outro, em menos de 24 horas você já treinou outra pessoa para fazer aquilo. Agora, se você tem algo mais complexo, né, que foi antes da gente ter a linha de produção, você tinha que ter especialistas trabalhando na empresa. Quando esse especialista viesse a faltar, seja por motivos pessoais particulares ou por motivos piores como morte, por exemplo, você levava meses até treinar outra pessoa para substituir aquele cara. Então, assim que surgiu o conceito da linha de produção, onde ninguém precisa ser especializado em nada. Precisa só de ter a pessoa certa no lugar certo fazendo coisas simples. Então, nessa conversa com o meu primo, isso ficou muito claro. E o dono da empresa falou: eu pago as pessoas só para fazer o que tem que fazer, não para pensar. Quem é pago para pensar sou eu. Eu tomo as decisões da empresa, eu vejo para onde está indo, eu tomo as decisões para a empresa poder dar mais lucro, para poder fazer a distribuição de um PLR para os funcionários, para poder oferecer um convênio médico para eles, um vale-refeição, coisas do tipo. Não são os funcionários lá da linha de montagem que pensam nas decisões estratégicas que tem por trás de uma empresa. E a real é que muita gente pensa assim, cara. Muita gente pensa assim, tipo, o problema é o patrão, o problema é o político e tal. Sim, existe muita gente filha da puta no mundo, mas eu acredito que o problema maior tá em cada um, tá ligado? Porque, querendo ou não, a maioria das pessoas do Brasil tem liberdade para poder fazer coisas. Eu sei que nem sempre é acessível para todos, para poder mudar de vida e tal, mas todo mundo tem essa oportunidade, todo mundo tem essa possibilidade. E uma outra coisa que eu vi o primo pobre falando que mexeu muito, sim, foi um conhecimento que eu falei, caraca, faz todo sentido. Foi o que é o seguinte: é possível um pobre ficar rico? É possível, mas é muito difícil. Então, no caminho da vida, nem todos vão conseguir. Agora, um pobre que não investe, nunca, jamais, em hipótese alguma, vai conseguir ficar rico. Aquele que começou já a investir em alguma coisa, ele pode ficar rico. É difícil, não é fácil e muitos não vão conseguir. Mas aquele que nem começou a investir ainda, sem chance. A chance desse cara é zero. E um outro comentário que ele deixou aqui também, né, no mesmo comentário, ele falou o seguinte: repara bem que quando você chama a polícia e é pobre, você arrisca apanhar. Se acionar a justiça, fica 10 anos na mesa de um juiz gorducho. E nisso aqui, ele tem razão. Isso aqui é real, cara. Muitas vezes você vê a polícia cometendo abuso de poder, mas aí a gente não pode generalizar, né? É igual eu falei. Existe um irmão que vai pra igreja com a Bíblia embaixo do braço, que ele tá usando só como desodorante. Da mesma forma que tem esses policiais que gostam de fazer abuso de poder, aí ele se aproveita do pobre mesmo. Vai lá, dá uns tapas e tal, quer dar uma de bonzão.
Porque ele sabe que se ele fizer isso com alguém que tem grana, com alguém da alta sociedade, alguém da elite, ele tá fudido. O cara tem pelo menos uns 5 advogados pra colocar no rabo dele. Então ele sabe muito bem com o que ele mexe, esse tipo de pessoa. Mas não é que a polícia é assim, não. Algumas pessoas são assim. E esse cara que é policial, ele consegue ser um pouco pior, porque querendo ou não, você ser um policial, você tem um certo poder de autoridade nas suas mãos. Mas se esse cara fosse, sei lá, se ele é assim como polícia, provavelmente ele é assim na casa dele, com a esposa, com os filhos, né? Coloca todo mundo num relacionamento abusivo. Então isso não depende da profissão da pessoa, isso depende da pessoa. E a questão da justiça brasileira, realmente, se você não tem dinheiro para pagar um bom advogado, você tá na merda. Seu processo vai ficar lá muitos e muitos e muitos anos. Aí você vê, por exemplo, um influenciador aí, um grande youtuber, que processou o Nando Moura, por exemplo, e a justiça andou muito rápido com o processo dele. Tipo assim, vou processar o Nando Moura porque falou mal de mim. Porra! Imagina, é juiz, é promotor, é não sei o que, é não sei o que lá, pra cuidar de uma porra de um caso de internet, sendo que tem tantas outras coisas mais importantes pra esse cara fazer. Mas é aquela, ele tem dinheiro, paga bons advogados e acelera as coisas, né? Agora o pobre, infelizmente, se fode, é a realidade, cara. Não tem pra onde fugir. E no final ele colocou: paz entre nós, guerra aos senhores, camaradas. Todo o poder vem da mão das pessoas comuns que trabalham, não daquelas que mandam. Eu discordo disso. Eu acredito que tudo é um conjunto. Se você não tem um cara para mandar uma pessoa comum trabalhar, a pessoa comum acaba não fazendo nada. Qual o poder que vai ter? O mundo evoluiu assim, tá ligado? Então não tem essa que o poder tá na mão de um ou o poder tá na mão de outro. Pega essa pessoa comum que trabalha, deixa ela desempregada. Vai correr atrás de um Bolsa Família, de um assistencialismo, e também não vai produzir porra nenhuma. Vai ficar lá esperando o papai Lula mandar alguma coisa pra ela, tá ligado? Aí quando aparece um cara que manda, que foi lá, criou uma empresa, meteu a cara, se arriscou, conseguiu fechar contratos, pegou pessoas inteligentes e colocou cada peça no seu lugar do tabuleiro, que não é fácil, né? São os empresários, as pessoas que mandam. Ele que vai oferecer emprego lá para 100, 200, 1000 pessoas, vai pagar o salário de todo mundo. Essas pessoas vão poder dar uma vida digna para a família. Muitas vezes vão ter um convênio médico bom, um vale-refeição bom, um bom vale-alimentação. Isso vai dar dignidade para a família dessa pessoa comum. E se não existisse esse cara, o que essa pessoa comum ia fazer? Na maioria das vezes, porra nenhuma. E esperar o governo dar alguma coisa, um Bolsa Família, um INSS, ficar encostado, né? Quantas pessoas comuns também que a gente não vê fazer esquema para poder ficar encostadinho no INSS recebendo o dinheiro que a gente paga de imposto sem precisar trabalhar. Eu mesmo já conheci vários que viveram muitos anos da vida assim, encostado no INSS, recebendo salário, trabalhando em subemprego sem ser registrado para poder ficar com 2 salários. É o jeitinho brasileiro que dizem, né? Se achando o espertão da parada. A maioria deles se fuderam, porque um dia a casa cai. E essa é a realidade. E, porra, desse comentário, concordo com poucas coisas, mas essa visão de que os patrões, tal, todo mundo são os inimigos, é uma visão, pra mim, muito esquerdista da coisa, tá? Da esquerda mais tóxica, assim, né? Então eu não concordo com essa visão, não. Eu tenho muito mais simpatia pelos ideais da direita, não a direita tóxica, não tô falando de gadinho de Bolsonaro, mas os ideais da direita mesmo, da gente ter um comércio livre, capitalismo, poder ser mais conservador, cuidar da família, esse tipo de coisa, do que esse viés mais esquerdalha, de que patrão é tudo ruim, não sei o que, vamos acabar com a polícia. Acaba com a polícia pra você ver a merda que vira o país, cara.
Mas assim, são assuntos que eu acho que vale a pena. E no caso da questão de investir, a dica que eu deixo pra você nesse vídeo, que pode fazer toda a diferença na sua vida, fez uma grande diferença na minha, é o seguinte: compre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Você vai pagar menos de R$50 e leia esse livro. Mas compra, não baixa de graça na internet não, você até acha de graça na internet, mas aí você não vai dar o mesmo valor, né? Porque se você não paga, você não dá o valor. Então, compra o livro, vou até deixar o link dele aqui, fixado no primeiro comentário desse vídeo. Entra lá na Amazon, compre esse livro e lê. Esse livro mudou completamente a minha realidade financeira e graças ao que eu aprendi nesse livro e coloquei em prática, a minha vida mudou completamente. Então fica aí a dica para você.